Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de controle de vibrações. Na aula de hoje, a gente vai iniciar falando aí da unidade 4, controle e medições de vibração. Nessa unidade, a gente vai trabalhar sobre parâmetros de controle de vibração, introdução de amortecimento, medições de vibração e aplicações. Tá? Eu pulei a unidade 3, tá? Porque nós estamos chegando no final do semestre e, em termos tecnológicos, a unidade 4 ela é mais relevante de forma direta do que a unidade 3. Se conseguimos tempo hábil para fechar a unidade 4, eu retorno à unidade 3 e nós trabalhamos os conceitos ali. Tá? Porque não é pré-requisito direto, né, os conceitos matemáticos trazidos ali, né, toda aquela teoria, para se entender essa parte. Tá? À medida que for necessário algum conceito, eu vou revisar com vocês. De forma geral, né, dentro do ambiente industrial, a gente tem várias fontes de vibração. Por exemplo, uma máquina rotativa, alternativa, como os motores, os compressores, máquinas motrizes, também os veículos de transporte, como caminhões, né, trens, aeronaves, até o fluxo de fluidos e muitas outras, né, são fontes de vibração. Então, a presença, né, da vibração muitas vezes vai resultar em desgaste excessivo de mancais, formação de trincas, afrouxamento de parafusos, leva a falhas estruturais e mecânicas. E, no caso, né, quando se trata desses aspectos, uma manutenção frequente causa também, né, problemas relacionados aí a vibrações, quando feita ineficientemente. Né, em vez de resolver o problema, a gente vai causar fontes de vibração. Então, além de ser frequente, ela é dispendiosa, né? Ou seja, gasta muita energia e dinheiro. E, por exemplo, né, a vibração também leva, né, em equipamentos eletrônicos, mau funcionamento, porque pode ocorrer fraturas, né, nas juntas soldadas, pode também haver abrasão do isolamento, né, ao redor de condutores elétricos e leva a curtos-circuitos. Além desses aspectos correlacionados aos equipamentos e à estrutura dos maquinários, né, também, claro, na fundação onde esses equipamentos estão instalados, a estrutura, né, predial em si, a vibração também pode gerar danos ocupacionais, certo? Um desconforto em relação à exposição a esse tipo, né? Então, pode levar, né, os seres humanos à exposição, à vibração, terem dor de cabeça, desconforto e, claro, o seu desempenho dentro do ambiente de trabalho também pode ser reduzido. Claro, tendo em vista esses aspectos, a gente vai trabalhar essa unidade 4, que é o controle e medição de vibração. Então, a gente tenta, né, usar uma base teórica para a gente eliminar, mas muitas vezes os custos de fabricação envolvidos para eliminar a vibração pode ser demasiadamente alto. Então, o que nós, como engenheiros ou aqueles que trabalham com projetos desses equipamentos, eles precisam procurar uma solução, né, de compromisso que tenha uma relação, né, entre uma quantidade aceitável de vibração e um custo razoável aí para fabricar esse componente. E, em alguns casos, né, a força de excitação ou trepidação ela é inerente à própria máquina. Então, o equipamento tem isso como intrínseco para o seu funcionamento. A gente viu, né, nas sessões anteriores, e mesmo uma força de excitação relativamente pequena, né, um motor em funcionamento, ela pode causar, né, uma resposta grande e indesejável se essa força de excitação for próxima da ressonância. E principalmente naqueles casos, né, em sistemas levemente amortecidos. Nesses casos aí, a magnitude da resposta ela pode ser significantemente reduzida, né, com a utilização de isoladores, absorvedores de massa,
auxiliares, que nós vamos entender ao longo dessa unidade. Nessa sessão, especificamente, a gente vai trabalhar parâmetros de controle de vibração. A gente vai entender o que é um nomograma de vibração, critérios de vibração, como se faz a redução de vibração na fonte, entender um pouquinho de balanceamento de máquinas rotativas, o efeito do rodopio de eixos, sobretudo a velocidade crítica, e como atividade de pesquisa para essa unidade, tá? Valendo 300 pontos como atividade em sala de aula, vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre balanceamento de motores alternativos. Tá? Então, esse trabalho vai ser manuscrito, vocês precisarão utilizar o link que estará disponível na seção 4.1 e anexar essa pesquisa. Essa pesquisa pode ser feita usando o editor de texto Word, usando as fontes, né, de referência, porque se tiver plágio, essa atividade vai ser nula. Eu vou passar pelo leitor de plágio, então se tiver qualquer indício, vocês perderão a pontuação. Tá? Então é preciso fazer uma leitura correta, citar as fontes e fazer esse trabalho, né, adequado de acordo com as normas. Também vamos entender algumas formas de controle de vibrações. Então, a aula de hoje ela é bem interessante em termos de parâmetros de controle de vibrações. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Tá? Nomograma de vibração e critérios de vibrações. Então, vamos começar lendo esse trechinho aqui, que foi obtido do livro do Hall, que é de controle, mecânica, né? Com vibrações mecânicas, né? Mechanical Vibration. Né? Os níveis aceitáveis de vibração costumam ser especificados em termos da resposta de um sistema com 1 grau de liberdade, não amortecido, sujeito à vibração harmônica. Então, a gente tem, né, níveis aceitáveis de vibração que costumam ser especificados em termos de uma resposta de um sistema com 1 grau de liberdade, não amortecido, sujeito à vibração harmônica. Bom, esses níveis aceitáveis, ou seja, esses limites de vibração, eles são mostrados em um gráfico. Tá? Esse gráfico aqui à direita. Esse gráfico a gente denomina nomograma de vibração. O que o nomograma de vibração nos traz? Ele apresenta, né? Depois eu vou explicar como ler, porque assim parece algo muito poluído, mas ele nos apresenta, né, as variações das amplitudes de deslocamento, velocidade e aceleração em relação à frequência de vibração. Então, é um gráfico muito interessante quando a gente quer entender, né, quais são os limites aceitáveis, porque esse nomograma ele é obtido, né, com base numa resposta de um sistema com grau de liberdade não amortecido sujeito a uma vibração harmônica. E ele é construído, né, onde os limites indicados são baseados em norma, tá? Com base na severidade, com base na severidade, por exemplo, em uma máquina, severidade com relação aos seres humanos, entre outros aspectos. Então, ele é construído indicando os limites, e esses limites foram, né, construídos ou baseados em normas, principalmente as normas ISO. Tá? Então, esse é um gráfico muito interessante. Mas, para a gente entender esse nomograma, a gente vai ter que analisar um pouco um equacionamento, né, que produz este nomograma. Então, basicamente, né, a gente tem que lembrar que o movimento harmônico, vou colocar aqui, movimento harmônico, ele pode ser dado ou escrito, né, através dessa seguinte expressão. O deslocamento em função do tempo é dado em função de uma amplitude e uma função senoidal
ômega vezes t, onde ômega é a frequência e t é o período. Para o movimento harmônico, a velocidade, vou chamar de Vzinho aqui, tá? Que a gente está acostumado como x ponto, é a primeira derivada dessa expressão. Então, aplicando a primeira derivada, a gente vai ter ômega vezes x vezes cosseno de ômega t, representando aí em termos de uma frequência linear. Aqui no caso nós temos a frequência em radianos por segundo, né, ou frequência circular. A gente pode reescrever isso da forma de 2π vezes f, que é essa frequência linear, vezes a amplitude cosseno de ômega t. A aceleração, né, é a segunda derivada dessa primeira expressão, ou a derivada dessa segunda função aqui. A gente está habituado como x ponto ponto vezes t. A gente vai ter essa expressão, ômega ao quadrado vezes x, esse x, lembrando que é a amplitude, né, de uma oscilação harmônica. Nós temos aqui essa dimensão aqui é a nossa amplitude, é o x, né? O t é o período. Então, se a gente considerar esse ponto até esse ponto, o período de uma oscilação dado por t, e a frequência, né, o quanto ciclos acontece em um determinado tempo, é representado por ômega aqui. Então, a aceleração é menos, perdão, não podemos esquecer, né, que nós vamos ter, vai surgir um sinal negativo na sua segunda derivada, menos ômega ao quadrado vezes x vezes seno de ômega t. Podemos escrever também em função de uma frequência linear. Nós vamos ter menos 4π ao quadrado vezes f ao quadrado vezes x ômega. Opa, ômega não vai aparecer porque a gente já está colocando em função de uma frequência linear. Então, ômega não aparece. X vezes seno de ômega t. Então, nós temos essas expressões. X é a amplitude de deslocamento, tá? Que seria, né, essa altura aqui. E ômega é a frequência circular, t é o período. Bom, a amplitude de deslocamento e os valores máximos de velocidade e de aceleração, a gente pode, né, relacioná-los. Então, a gente sabe que a velocidade máxima é dada por 2π vezes f vezes x. A gente pode reescrever a aceleração máxima em função da velocidade, através da expressão, a máxima é igual a menos 4π r ao quadrado vezes f ao quadrado vezes x, que é igual, né? Se a gente observar, aqui nós temos essa parcela aqui, certo? E nós temos essa parcela que aparece aqui. Então, isso a gente pode reescrever como sendo menos 2π vezes f vezes v máximo. Então, essa é uma expressão que correlaciona a velocidade máxima com a aceleração máxima. E se a gente aplicar, né, um logaritmo nessas expressões, no caso, na expressão da velocidade máxima, a gente vai obter, né, uma reta de inclinação positiva e negativa. A gente já vai entender isso. Então, vou colocar aqui, né, que o ln, o logaritmo natural da velocidade máxima, é igual ao ln de 2π vezes f mais o ln de x, que é a amplitude. Né? A gente vai obter agora, com relação à expressão da aceleração, né? A gente pode fazer com que a velocidade máxima fique em função da aceleração e aplicar o ln novamente. Basta isolar, né, o v máximo, passando esse menos 2π f para esse lado, né, da igualdade, e a gente aplica o ln novamente. Então, assim, o ln, a velocidade
Vou colocar os termos conforme a notação, né? Vou aumentar o V. Vzinho, que é a velocidade máxima. Pode ser reescrita também como menos ln da aceleração máxima menos o logaritmo natural de 2π vezes f. Bom, dessa forma, né, para um dado valor constante de amplitude, a gente vai ter, né, para o ln da velocidade máxima, né, que ele varia, né, linearmente, né, ele varia com ln de 2πf, com uma reta, né, cuja inclinação é positiva, certo? Já com o valor constante aqui da aceleração máxima, né, nós temos que o logaritmo natural da velocidade máxima ele vai variar, né, com ln de 2πf, só que agora, né, nós temos uma linha reta com inclinação negativa. Então, aqui é positiva. Vamos chamar aqui de mais 1, para ficar mais fácil, mais 1. Né? E aqui, quando nós estamos analisando, né, o valor constante da aceleração, a gente vai ter uma inclinação negativa. Aqui, com o valor constante da amplitude, aqui com o valor constante da aceleração. Dessa forma, né, a gente consegue, né, ponto do nomograma que denota essa vibração harmônica específica. Então, isso graficamente a gente pode visualizar dessa forma, né? Quando a aceleração é constante, a inclinação da reta formada, né, ela é negativa. Quando nós estamos analisando a amplitude, ou seja, o deslocamento, que é o xão, a gente vai ter, né, uma linha reta com inclinação positiva. Tá? Então, aí a gente consegue colocar num gráfico, né, essa vibração harmônica específica. Então, a gente consegue documentar várias faixas de vibrações usuais dentro da engenharia, sabendo a frequência e a amplitude de deslocamento. Tá? Então, nós temos esse gráfico aqui. Tá? Essa reta aqui de inclinação positiva, que está nesse sentido, refere-se ao deslocamento, e as retas com inclinações negativas, né, são as acelerações. Nesse eixo aqui, o eixo X indica a frequência, tá? E aqui no eixo Y, as velocidades, tá? E as faixas, né, os limites aí com relação a determinados aspectos. Por exemplo, nós temos aqui com relação à sensibilidade humana, danos estruturais. Aqui nós temos normas que especificam a severidade para determinadas máquinas, se é boa, se é satisfatória, ou é inadmissível aquela faixa de vibração para aquela determinada máquina. Tá? Então, nós temos esse gráfico. Sabendo a frequência de vibração submetida, né, a gente vai definir também o deslocamento, e a gente vai encontrar pontos internos aqui e definir faixas de vibração usuais dentro da engenharia. Tá? Então, vou citar alguns exemplos aqui de vibrações usuais dentro da engenharia e outras áreas. Por exemplo, as vibrações atômicas, elas estão em torno aí de uma frequência de 10 elevado à 10ª potência Hz, cuja amplitude, né, é em torno aí de 10 a menos 8 e 10 a menos 6 milímetros, aqui em nanômetros, né? Se a gente for fazer aí 1 vezes 10 a menos 8, pode ser 1 nanômetro, né? Aqui no caso está em milímetros, então a gente precisaria converter, mas é um deslocamento muito pequeno, né? Até então que nós estamos tratando aí na escala atômica. Indo para microsismos, né, ou pequenos deslocamentos da crosta terrestre, né, que são os abalos sísmicos, pequenos, giram em torno de 0,1 a 1 Hz. Aqui é a amplitude dos deslocamentos que acontecem.
Já em termos de máquinas, né, e edifícios, essas frequências já estão na faixa de 10 a 100 Hz, com deslocamento aí de 0,01 a 0,01 a 1 milímetro. Quando nós temos edifícios altos, né, se a gente for analisar a amplitude de deslocamento, né, que no caso aqui a gente vai chamar de X, essa amplitude aqui, está na faixa de 10, vamos colocar aqui, né, então, imagina que ele enxerga aí em relação à sua posição, 10 a 1000 milímetros. Então, vai em torno de 1 centímetro a 1 metro, né? Essa oscilação de edifício. E a frequência com que isso acontece é extremamente... Pode ser que é extremamente baixa, né? Mas, em termos gerais, isso, para uma estrutura de um edifício, isso pode, né, se não for projetado adequadamente, levar a sérios danos, né? Causar vibrações que podem ser danosas ao edifício. Bom, vou falar um pouquinho a respeito de algumas normas que ditam sobre a severidade de vibração. Nós temos, né, a ISO 28816, versão 1 de 2016. Tá? Essa norma aqui, ela define 15 faixas de severidade para máquinas. Tá? Então, para máquinas... Então, é severidade de vibrações para máquinas. Então, indica 15 faixas, né? E dentro dessas faixas, 4 classes. Então, tem 15 faixas e 4 classes, né? Que são pequenas, médias, grandes e uma classe específica, né? Médias, vou colocar aqui logo, pequenas... E uma classe dentro, né, dessas faixas que é para turbomáquinas, ou seja, bombas e turbinas. Que são máquinas rotativas, né? Além dessa norma, nós temos a norma ISO 4866, que é para edifícios. Então, é importante consultar essas normas quando se for trabalhar com algumas dessas áreas que estou citando para entender, né, as amplitudes e as frequências nas quais deve-se limitar o funcionamento ou o projeto, né, que é para edificações ou edifícios. Bom, essa norma aqui, né, ela define, né, a severidade de vibração para edifício causada por explosão e para vibração em regime permanente, numa faixa aí, né, que vai de 1 a 100 Hz. Regime permanente quer dizer que a vibração ela varia de um ponto ao outro, por exemplo, da estrutura, porém ela é constante no tempo. Então, é uma situação em regime estacionário ou permanente. E, por fim, é importante comentar da ISO 2631, que trata, né, da severidade da vibração causada aí por vibração, né, no caso, na sensibilidade humana. Sensibilidade humana. Então, essa norma aí, ela especifica, né, limites recomendados quando se tem, né, a ocupação humana em alguma atividade em que envolva vibração. Então, de forma resumida, nós temos esse bonequinho aqui que ele foi modelado, né, utilizando aquela convenção de mola e massa, né, e amortecedor. Então, aqui nós temos um corpo humano usando a modelagem que nós já vimos no início da disciplina. Então, aqui a cabeça do ser humano, né, e aqui as regiões torácica, coluna vertebral, pélvica, as pernas, e nós temos os limites, na verdade os limites não, os efeitos que geram, né, no ser humano, quando sujeito, né, a determinadas frequências de vibração, né? Por exemplo, a tolerância, na verdade, né, do ser humano à vibração,
de corpo inteiro é baixa, né? Então, está em torno aí de 4 a 8 Hz, tá? Dependendo do valor, se for superior ou inferior, a gente consegue perceber, né, alguns efeitos nos seres humanos. Se o ser humano, né, estiver exercendo alguma atividade ocupacional, usando um determinado equipamento, né, trabalhando em um determinado ambiente que está sujeito a uma vibração de 0,1 a 1 Hz, uma aplicação constante, ele vai começar a sentir tontura, náusea. Em frequências de 2 a 20 Hz já vai ocorrer turvamento da visão, a fala já vai ser perturbada com frequências que vão de 1 a 20 Hz, a tarefa já vai começar a ter muita dificuldade em execução quando essa frequência é de meio a 20 Hz, e pode gerar fadiga posterior à exposição se trabalhar nessa faixa de 0,2 a 15. Então, temos algumas situações, né, que devem ser analisadas antes, né, de submeter o ser humano, né, a uma situação de vibração, porque pode gerar, né, danos físicos ou, né, gerar desconforto ou até, né, em situações extremas, pode causar, né, a invalidez do trabalhador. Então, essa norma ISO 23261, ela nos dá, né, a severidade, ou seja, a sensibilidade humana às vibrações e os limites recomendados por norma. Bom, diante desses aspectos, né, citando essas normas, entendendo o nomograma e suas aplicações, com função de entender os limites de vibração em que um equipamento, um edifício ou um ser humano pode estar submetido, agora a gente vai explorar um pouco a respeito do controle, né? Como reduzir a vibração. A primeira coisa, né, que se faz no controle de vibrações é entender se a gente consegue reduzir a vibração na fonte, ou seja, onde está sendo gerado a vibração, né? E se a gente consegue fazer com que essa fonte de vibração consiga produzir menos vibração, tá? Só que nem sempre esse método é viável. Por exemplo, nós temos algumas fontes de excitação que são causadas por terremoto, tá? Então, terremotos são vibrações que nós não controlamos. Terremotos. Outro exemplo, efeitos atmosféricos, por exemplo, numa aeronave, que é uma turbulência. Uma turbulência é um problema, a gente não consegue controlar isso, né? A gente tem que criar meios que a aeronave consiga resistir a esses efeitos vibracionais da turbulência atmosférica. Outro aspecto, você pode projetar um carro, né? Mas a gente não consegue controlar as irregularidades nas estradas. Então, vias irregulares, esburacadas, esse é um problema político, governamental que foge, às vezes, do nosso controle, né? E, em alguns casos, né, pode ser até o efeito humano, né? O ser humano pode, por mau uso, né, induzir vibrações. Então, são casos onde a gente não consegue controlar. Por outro lado, a gente tem certas fontes de vibração, né, que a gente tem como alterar para reduzir as vibrações. Um caso, né, quando nós estamos falando do projeto de um equipamento, nós temos sob as nossas mãos, né, formas técnicas para reduzir, né? Por exemplo, em máquinas rotativas ou alternativas, a gente pode criar um projeto que seja mais balanceado possível. Então, nós temos fontes de vibração como desbalanceamento de máquinas rotativas e alternativas. Então, gera-se vibração,
né, como fonte de vibração esses equipamentos, né? Então a gente consegue, né, através de um balanceamento interno, aumento da precisão dos elementos de máquina, utilizando aí tolerâncias mais rigorosas, fazendo peças com melhor acabamento superficial, certo? Principalmente essas peças que possuem movimentos relativos umas em relação às outras. Isso torna, né, a máquina menos, na verdade, suscetível à vibração. Obviamente, quando nós falamos de peças mais precisas, acabamento superficial mais preciso, tolerâncias mais rigorosas, isso implica em restrições econômicas ou de fabricação que limita a sua viabilidade, né? Então, a gente tem um limite técnico ou monetário que impede, né, com que nós conseguimos produzir peças com precisão ou tolerâncias para a nossa aplicação. Bom, mas é possível, certo? É possível utilizar esses meios para controlar a vibração nos equipamentos. Quando a gente vai falar especificamente de máquinas rotativas e alternativas, a presença de desbalanceamento, a gente pode, né, ter meios que estão às nossas mãos a um custo em termos de custo e fabricação mais acessíveis, que né, conseguir controlar as vibrações que resultam de forças desbalanceadoras. Tá? Então, nós temos, para máquinas rotativas, duas formas, né, de balanceamento, ou dois tipos de balanceamento, que é o balanceamento plano ou estático e balanceamento em dois planos ou dinâmico. O que gera, né, um balanceamento? Basicamente, o que gera um balanceamento é a presença de uma massa que está excêntrica, né, está fora de uma posição com relação ao eixo, ou uma ausência de massa, né, num eixo rotativo, por exemplo, ou um parafuso ou alguma coisa, que vai gerar uma força desbalanceadora, e isso gera a vibração. E, claro, sempre vai haver, né, devido a essa dificuldade em fabricar peças 100% precisas, com tolerâncias muito apertadas para a nossa aplicação. Mas existe um ponto que é aceitável, até certo nível, né? Se essa vibração causada por essa massa desbalanceadora não for aceitável, a gente tenta, né, eliminá-la por uma remoção, um desbaste, ou às vezes a gente tenta, né, adicionar uma massa de igual valor, né, numa posição tal que cancele esse efeito do desbalanceamento. Então a gente tem, né, alguns procedimentos que possam ajudar a determinar qual que é a quantidade de massa que está a mais ou a menos e a localização dessa massa excêntrica por métodos experimentais. Tá? Então, a gente vai entender alguns desses métodos e, na prática, né, o desbalanceamento pode ser atribuído, por exemplo, erros de usinagem, variações no tamanho dos parafusos, porcas, rebites e solda. Então, como eu citei, nessa sessão a gente vai trabalhar um pouquinho, vai entender um pouquinho como funciona o balanceamento estático e o balanceamento em dois planos ou dinâmico. Vamos falar um pouquinho do balanceamento plano ou estático primeiro. Né? Então, a gente tem, né, por exemplo, um elemento de máquina, como aqui está representado nessa figura, né, na forma de um disco circular. Ele é um disco delgado, então não é um disco extremamente longo, como posso dizer, de espessura muito grande. Por exemplo, um ventilador, um volante de inércia, pode ser uma engrenagem, ou até um disco de esmeril, né, que está montado aqui num eixo, que está sob dois mancais aqui. Bom, quando nós temos uma massa aqui, que está deslocada em relação a esse eixo de rotação aqui,
devido a erros de fabricação, conforme a gente observa aqui. Então, por exemplo, a gente está analisando que aqui, por exemplo, poderia haver um parafuso que foi inserido, um rasgo de chaveta ou uma ranhura, alguma coisa que gerou, né, a ausência ou a presença de uma quantidade de massa nesse elemento. Tá? E quando esse centro de massa está deslocado com relação a esse eixo, porque quando a gente está analisando uma peça como essa, a gente tem um centroide. E no caso de um disco, né, o centro de gravidade ou centro de massa é nesse ponto aqui. É no centro geométrico dessa figura. Dependendo da peça, do formato, nós temos outras posições. Mas imagine que aqui tem um furo, né, tem um parafuso, isso vai gerar, né, um desbalanceamento. Então, para a gente conseguir determinar se esse disco está balanceado ou não, monta-se ele, né, por sobre dois mancais. Esses mancais têm que ter baixo atrito para não influenciar na determinação. E essa é uma das formas, tá? É a forma mais, em termos gerais, menos rebuscada de se fazer isso. Então, se faz o quê? Então, coloca esse disco sobre dois mancais e vai fazer com que ele gire, né? Então, a gente vai dar um giro aí e deixar que esse disco rode até voltar a uma posição de repouso. Assim que ele para na posição de repouso, né, a gente vai marcar, por exemplo, no ponto, ele parou nessa posição. Então, a gente vai pegar e vai fazer uma marcação nesse ponto aí com giz. E vai repetir várias vezes esse processo, né, e marcando o ponto mais baixo do disco com o giz. O que se observa, né, se esse disco estiver balanceado, as marcas de giz elas vão acontecer em pontos cada vez diferentes com relação ao ponto anterior. Ou às vezes podem coincidir, mas isso não é frequente, né? É uma questão do acaso. Tá? Por outro lado, se esse disco tiver desbalanceado, a gente vai perceber que todas as marcas elas vão coincidir com a primeira, né? Com a primeira marca de giz. Então a gente consegue detectar por esse procedimento que a gente chama de desbalanceamento estático. Tá? Então, como se corrige dessa forma? Né? A gente pode corrigir dessa forma através da perfuração, que é uma remoção do metal na marca de giz, ou a gente adiciona, né, um peso ou remove uma certa quantidade de massa, né, a 180 graus, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, a 180 graus, a gente adiciona um peso, claro, né, que aí a gente precisa conhecer a quantidade de material a ser removida ou adicionada. Né, e isso é feito por tentativa e erro, usando esse procedimento. Outras formas é usar uma luz estroboscópica, né, sensores de vibração que permitem, de forma mais técnica e precisa, a determinação onde acontece esse desbalanceamento. Tá? Mas esse método aqui é usado de forma onde você não requer, né, um grau de precisão muito específico. Agora, quando se trata de elementos aeronáuticos, industriais de alta precisão, aí se utiliza essa técnica. Tá? Então, você pode pesquisar depois e verificar outras formas, mas baseia-se no mesmo princípio, né? Identificar a posição dessa massa excêntrica e depois inserir uma massa numa posição contrária ou remover a quantidade de massa excedente. Bom, por que a gente chama de balanceamento em plano, né, ou estático? Porque a massa se encontra, né, praticamente em um único plano aí. E essa quantidade de desbalanceamento a gente pode determinar, né, girando esse disco aqui a uma determinada velocidade v e
também medindo as reações nos apoios desses mancais aqui. Então, se essa massa estiver localizada nesse ponto que eu indiquei, né, a um raio R desse disco, quando a gente rotaciona, isso aqui vai gerar uma força, né, uma força centrífuga, Fzinho aqui, vou chamar de força F, na verdade, né, F que é igual a mR ao quadrado, M vezes R vezes ômega ao quadrado. Então, é a força centrífuga. Mede-se as reações, né, nos mancais aqui, e a gente consegue identificar, né, através da somatória, reações de apoio, né, a gente faz todo aquele cálculo de estática, né, e faz com que essas forças sejam iguais a zero, identifica qual que é a quantidade de massa necessária, né, para a gente remover ou adicionar. Como eu disse, a gente tem outros métodos usando o analisador de vibrações, e fica aí como uma atividade para vocês dar uma lida no livro do Hall, que ele fala bem detalhadamente a respeito dessas outras fórmulas, tá? Vou comentar um pouquinho com vocês agora do balanceamento em dois planos, tá? Bom, a gente viu que o balanceamento em eixos rotativos, que nesse caso aqui, vai haver, né, uma massa excêntrica também. Quando a gente analisa o balanceamento em dois planos, a gente vai ter, no caso, um corpo rígido, imagina aqui, né? Ele é um corpo rígido esbelto, tá? Não é delgado mais. Então, por exemplo, nós temos essa espessura aqui. Então, é um corpo rígido alongado. Quando eu falo corpo rígido, a rigidez dentro desses conceitos está relacionado a um corpo ou um objeto que não se deforma. Então, deforma. Então, corpo rígido é um corpo indeformável. Tá? Então, nós não consideramos as deformações nessa análise. E, quando se fala em balanceamento em dois planos, nós estamos analisando um corpo rígido, alongado. Tá? E, quando nós estamos tentando identificar essa massa desbalanceada, ela pode estar distribuída, né, em qualquer ponto desse corpo. Tá? E para a gente conseguir resolver, na verdade, esse problema, a gente tem que considerar, né, a massa de desbalanceamento como sendo duas massas desbalanceadas. Então, aqui é a massa didaticamente posicionada, a sua força centrífuga aplicada. Nesse caso, a gente consegue, pelo desenho, está fácil, porque está dizendo já a posição, né? Mas ela pode estar distribuída em qualquer ponto, ou concentrada, né, em qualquer ponto aí desse corpo rígido. Então, para a gente conseguir resolver, a gente vai considerar essa massa, né, como sendo duas massas equivalentes, e a gente vai posicionar nas extremidades desse corpo, conforme a gente vê aqui. Então, a gente vai colocar uma massa M1 e uma massa M2. Eu não vou entrar nos cálculos que provam que isso é possível, mas aplica-se, né, os cálculos da estática também, e a gente consegue determinar qual que é a massa que vai ser posicionada aqui, o seu valor, e a massa que vai ser posicionada aqui. Tá? Voltando às aulas presenciais, a gente tem alguns kits que nos permite fazer esse balanceamento estático e dinâmico em laboratório. Ficaria mais interessante, né, a gente trabalhar isso. Mas os cálculos são cálculos relativamente simples, precisamos considerar pontos relativos para poder inferir o valor dessas massas. Tá? Mas para situações como corpos alongados, cuja ausência ou concentração de massa, é feito o balanceamento posicionando, né, duas outras massas
nas extremidades desse corpo aqui. Tá? Por reação, vai acabar anulando o efeito dessa massa distribuída ou localizada aqui. Então, esses são os dois exemplos, ou dois tipos de balanceamento. Deixo aqui a referência, né, que é o HAL, Vibrações Mecânicas, no capítulo. No caso aqui, eu não tenho anotado o capítulo, mas nessa edição, a quarta edição, vocês vão encontrar na página 424 o passo a passo dos procedimentos de balanceamento estático e dinâmico. Então, para nível de conhecimento, é interessante dar uma lida, tá? Nesse capítulo. Lá vocês vão ter, com grande detalhe, né, as equações a respeito. A Anhanguera, ela possui, né, a biblioteca virtual. Então, vocês podem acessar a biblioteca virtual através desse link. Onde eu encontro esse link mais facilmente? Né? Aqui está um print. Esse print foi tirado do livro didático da disciplina, tá? Na seção 4.1. Então, vocês podem localizar na aba que está escrito Pesquise Mais, esse link. E vocês conseguem ter acesso a esse livro no seu formato digital e, através de lá, vocês podem fazer a leitura do passo a passo dos procedimentos de balanceamento estático e dinâmico. E aqui, né, no caso aqui eu coloquei página 424, mas na verdade é o total de páginas do livro. As páginas em que vocês vão encontrar esse material é na 308 a 312. Então são 4 páginas para vocês darem uma lida. Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito do rodopio de eixos rotativos. A gente viu anteriormente que aqueles eixos eram considerados como sendo corpos rígidos, né? Ou seja, indeformáveis, sem deformação. Mas a gente sabe que, em alguns casos, essa consideração a gente não pode levar a cabo, porque, por exemplo, compressores, motores elétricos, turbinas, bombas, dentre outros dispositivos, vai haver elementos rotativos pesados que são montados sobre um eixo, né? E esse eixo é leve e ele tem uma determinada flexibilidade. Então, vai formar uma flecha aqui, que seria essa barriga aqui, né? Então, essa flecha. E devido a isso, a gente vai ter, né? Também, claro, a gente não pode esquecer que, dependendo da distância desses mancais também, às vezes o eixo não é tão flexível assim, mas se esses mancais, essa distância em que eles se encontram for muito grande, vai gerar essa flecha, essa flexão, né? Porque a massa do elemento rotativo aqui, ele vai fazer com que haja esse desbalanceamento. Tá? Então, é muito comum, devido aos efeitos giroscópicos, né? O atrito entre os mancais, né? No caso é o atrito fluido, do fluido que está lubrificando os mancais, também pode causar essa deflexão. Isso gera, né, em termos gerais, uma instabilidade no sistema. E essa instabilidade, ou seja, esse efeito, ele é conhecido como rodopio ou whirling, do inglês, né? Vocês podem também encontrar a palavra chicoteio. Então, é rodopio, chicoteio, ou velocidade crítica. Tá? Então, tudo isso graças a esse efeito. Tá? Então, nesse caso, a gente leva em consideração a deformação que acontece no componente aí, no eixo, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem uma imagem aqui ao lado. Essa imagem aqui mostra, né, o deslocamento do rotor devido à flexão em rotação. Então, nós temos coordenadas aqui lineares, x e y. Aqui é o nosso eixo, certo? Nosso eixo. E devido
ao efeito da vibração, né, a gente vai ter uma equação do movimento, que é essa equação aqui. Eu não vou entrar em muito detalhe a respeito dessa notação, mas a gente vai ter esse efeito da vibração. E aqui é a amplitude, né, deste desbalanceamento. Então, nós temos uma condição do rotor balanceado e o rotor em condição deslocada. Tá? E vai gerar uma equação do movimento, que é em função dessas variáveis aqui, né? E o Cizinho é o amortecimento interno do eixo, o ômega, o Wzinho aqui, é uma quantidade complexa. Essa quantidade complexa é em função dessas coordenadas, x, i, que é um número complexo, multiplicado por y. Então, essa é a expressão que define, né, a equação do movimento para o caso de um rodopio de eixos rotativos. E essa expressão vai nos levar à equação da velocidade angular crítica, tá? Que é em função da velocidade, da frequência natural do amortecimento, né, do sistema. Então, isso aqui nos dá, né, qual que é a frequência crítica do eixo. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que essa velocidade angular nos produz, né? Bom, quando essa velocidade angular acontece, né, a gente vai ter uma situação aqui de amplitude máxima, né? Então, a amplitude é máxima e vai denotar a frequência crítica. Se o sistema não possui amortecimento, então se essa parcela aqui de baixo não possui amortecimento, então isso aqui vai ser zero, toda essa parcela aqui, então vai ficar ômega é igual a ômega n dividido por 1 elevado a meio, que vai ser ômega é igual a ômega n. O que quer dizer? Que a velocidade crítica ela vai ser igual a frequência angular natural. Portanto, né, essa velocidade crítica, por apresentar uma amplitude máxima, né, uma flecha, que nesse caso aqui vai ser uma flecha, ou efeitos de deslocamentos muito grandes, a gente tem que evitar. Tá? Então, ela deve ser evitada porque, na prática, a gente vai ter situações que podem ser destrutivas ou danosas ao equipamento. Como a gente sabe, né, na prática, o equipamento ele pode apresentar várias frequências naturais e, por consequência disso, a gente vai ter várias frequências ou velocidades críticas. Tá? Então, essa é uma expressão que nos ajuda, né, a identificar a frequência ou velocidade crítica do equipamento. Vamos agora falar um pouquinho de algumas situações práticas que a gente pode adotar para evitar a vibração ou controlar. Né? A gente viu por meio de balanceamento, né? Agora a gente tem outras opções, né, que é reduzir, né? Que a gente viu que tem uma limitação técnica e monetária que torna difícil, né, a eliminação das forças dinâmicas que causam a vibração. Bom, como métodos complementares que podem ser utilizados para controlar a vibração, eu trouxe alguns. Dentre eles, nós temos que a gente pode controlar a vibração por meio do controle das frequências naturais do sistema. Então, aí a gente evita a ressonância sob excitação externa. A gente pode controlar a vibração através de evitar uma resposta excessiva do sistema, mesmo em ressonância, introduzindo um mecanismo de amortecimento ou de dissipação de energia. Outra forma é reduzir a transmissão da força de excitação de uma parte da máquina para outra, usando aí isoladores de vibração. E, por fim, a gente pode também reduzir essa resposta adicionando um neutralizador.
A gente vai comentar um pouquinho a respeito de cada uma dessas formas, tá? A forma mais básica foi a primeira que eu citei, que é através do controle das frequências naturais. Vou só relembrar, né, que a frequência natural ela pode ser obtida por raiz quadrada da rigidez dividido pela massa, né? Então, controlar as frequências naturais do sistema é possível, né, usando, né, ações de engenharia através da alteração dessa rigidez ou modificando a massa. Então, a gente pode fazer isso substituindo materiais, partes ou inserindo alguns elementos, certo? Quando a gente vai falar da massa, né, modificar a massa, em alguns casos a gente não consegue, né, com facilidade. Por quê? Que isso depende dos requisitos funcionais do sistema. Se a gente tem um volante de inércia, né, a gente precisa da massa porque é ela que vai determinar qual que é a quantidade de energia que vai estar sendo armazenada ali em um ciclo. Tá? Então aí já é um fator limitante. Dessa forma a gente precisa mexer na rigidez. Tá? Então a rigidez a gente pode modificar o tipo de material desse volante, ou restringindo a estrutura, ou dando uma maior mobilidade à estrutura, para conseguir alterar a frequência natural. Podemos modificar a rigidez, no caso, como eu disse, de um eixo rotativo anteriormente, que está apoiado sobre mancais, alterando essa localização desses mancais, né? Então, a gente pode colocar mais mancais, um mancal aqui no centro. Então, esse eixo, ele está rotacionando, né? Então, tem uma fonte de potência. Então, você pode apoiá-lo em mais pontos. Então, isso a gente consegue aumentar essa rigidez da estrutura ou modificar a posição de suporte ou desses mancais. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Outra forma é a introdução de amortecimento. A gente sempre, né, nos remota, quando vai falar de controle de vibrações, é um amortecedor, né? Introduzir um amortecedor ao sistema. A gente tem várias formas, né? A gente pode introduzir um amortecimento ao sistema a partir de a utilização de juntas, pinadas e parafusadas, que vai garantir a movimentação entre as partes do sistema. Então, com isso, a gente dissipa a energia pelo atrito entre as partes. Outra forma, né, é inserir elementos. Tá? Então, a gente introduz um amortecimento usando juntas pinadas ou rebitadas ou parafusadas, ou a gente pode inserir, é diferente, introduzir amortecimento no sistema, né, mudando apenas essa questão, ou a gente pode inserir elementos de amortecimento. Tá? Quais elementos são esses? Né? Para este método, nós temos que usar uma equaçãozinha, né, que, no caso, é de uma força harmônica de excitação, para o caso de 1 grau de liberdade, né, em que este equipamento, ou essa estrutura, está sujeita aí a um amortecimento interno. Então, nós temos uma força de excitação que tem essa cara, tá? E elevado. Aqui, no caso, a ômega T vezes... Bom, eu não tenho esse termo aqui. Bom, essa é a força, né? Vamos considerar essa como sendo a força de excitação. Para quem não está conseguindo entender o que é isso, então imagina, você tem uma massa, um sistema massa, mola e amortecedor, e aqui em cima nós temos um dispositivo que vai fazer com que essa massa vibre
né, em relação a essa posição aqui, certo? Aqui é um izinho imaginário aqui. Então, nós temos uma força de excitação em função do tempo que vai estimular essa massa M, aplicando uma força no tempo e com que isso causa a oscilação em relação a essa posição X. Nós temos essa equação que nos dá, né, a equação do movimento para este caso. Então, o importante aqui é entender, né, como a gente consegue controlar a vibração inserindo um elemento de amortecimento. Tá? Então, a gente não está introduzindo, por exemplo, juntas pinadas ou parafusadas. A gente vai inserir um elemento. E, nesse caso, um sistema com 1 grau de liberdade com amortecimento interno. E essa é a expressão ou equação do movimento. Beleza. Como vocês podem observar, vai surgir um Nzinho aqui multiplicando essa parcela da equação do movimento. Então, nós vamos ter esse termo, e esse termo surge, e ele é denominado, né, esse N, de fator de perda. Tá? Esse fator de perda, ele é dado por essa expressão, mas que significa, essa parcela aqui do numerador, representa a quantidade de energia que foi perdida, né, ou dissipada em um ciclo de deslocamento harmônico. Então, um ciclo de oscilação perde essa quantidade de energia. E a parte de baixo é a máxima energia de deformação no ciclo. Então, perde uma quantidade de energia e essa é a máxima energia de deformação no ciclo. Tá? E gera, né, essa expressão. Então, é o fator de perda. Analisando, vou limpar aqui para ficar fácil. Quando a gente vai entender qual que é a amplitude de ressonância para esse caso, a gente tem que a frequência na qual essa fonte externa imprime uma oscilação tem que ser igual à frequência natural. Tá? E a gente sabe que a frequência natural ela pode ser escrita, né, como K sobre M. Tá? A gente pode reescrever isso aqui em termos de uma força de mola. Né? A gente sabe que a força de mola a gente vai chamar de F0 porque nós estamos aplicando uma força. F0 é igual a K vezes X, que é o deslocamento, né? E tendo em vista que a rigidez ou casinho aqui, ele pode ser obtido, né, através do módulo de Young, que é aquele Ezinho, né? O módulo de Young a gente pode obter como a proporção da rigidez do sistema, que no caso, né, a rigidez K é igual a uma constantezinha A multiplicada por esse módulo de Young. Tá? E a gente pode reescrever essa equação através dessa expressão. Tá? Então, a amplitude de ressonância a gente pode reescrever em termos dessa expressão aqui. Aqui, a amplitude para uma situação da fonte excitadora e a amplitude para uma situação natural. Então, para quem não está enxergando, a amplitude é x, né? Esse xzinho aqui, dado por F0 dividido por K. Sabemos que K é A vezes Z. Né? Então, a gente pode dizer que F0 é igual a A vezes Z. Ok? E nós temos, né, nesse caso característico aqui, esse fator de perda que aparece na expressão, então ele está presente aqui. Então, essa aqui é a amplitude de ressonância para uma situação
em condição de frequência natural, e isso aqui é o caso, né, para a amplitude da fonte excitadora. Quando ambas forem iguais, né, nós estamos numa situação de ressonância. Então, nós temos essa correlação. O que a gente pode perceber com base nessas expressões, e principalmente nessa aqui, que é a frequência é a amplitude de ressonância, né? A gente percebe que, com base nesse módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade, pessoal, é uma propriedade da matéria, que diz quão rígido é, né? Então, quanto menor for esse módulo de elasticidade, a gente percebe, né, na verdade, quanto maior ele for, porque ele está no denominador, menor será essa amplitude de ressonância. Então, menos essa massa vai se deslocar em relação a essa posição. Então, ele vai ser uma estrutura, vai ter uma maior, uma menor amplitude de deslocamento. Então, quanto maior for esse módulo de elasticidade do material, menor é a amplitude de ressonância. E aqui nós temos os fatores de perda para alguns materiais empregados como superfície, né, em que a gente insere, né, na forma de um controle de vibração. Então, tem um polímero, que é o poliestireno, cujo fator de perda é 2, né? A borracha dura é 1, ela é menos eficiente que o poliestireno. Fibras, né? Tapetes de fibras, com matriz 0,1. A cortiça, 0,13, 0,17. Aí nós temos o alumínio, que é um metal, né, bem baixo. Ferro e aço, aqui. Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, nós temos poliestireno e outros valores. E o E, que é uma rigidez, é uma medida de rigidez, ele nos consegue, né? Quanto maior for essa rigidez, menor será essa amplitude do deslocamento em ressonância. Vamos ver um pouquinho a respeito de outra forma de inserir amortecimento no sistema, né? Então, como eu comentei, a gente pode inserir, né, ou introduzir isso, né, interpretando, né, qual que é o fator de amortecimento viscoso equivalente dependendo da construção. Por exemplo, quando você tem uma união soldada no seu equipamento, essa união soldada ela tem um fator de amortecimento equivalente, né, no caso, um amortecimento viscoso equivalente de 1 a 4%. Se a gente vai trabalhar já com construção parafusada, ela é mais, ela é um tipo de construção que permite reduzir mais a vibração do que uma junta soldada. Se essa estrutura é de aço, é de 5 a 6, né, em termos de amortecimento viscoso. A camada viscoelástica não restringida sobre uma viga de aço concreta, ela gera de 4 a 5% de fator de amortecimento viscoso equivalente. E aqui é outro. Então, a gente, de forma geral, a gente pode ver que uma construção aparafusada ela é mais eficiente do que uma construção soldada em termos de controle de vibrações. E falando de materiais, no caso aqui de camadas viscoelásticas, né, que é um material amplamente utilizado, né, para amortecimento, o problema desses materiais, né, são borrachas, polímeros característicos, é que as suas propriedades elas mudam, né? Se for submetida a determinadas temperaturas, se essa taxa de deformação for muito alta, né, essa frequência, então isso causa uma perda de eficiência ao longo do tempo, tá? Então, nós temos esses elementos que são inseridos, ou a própria estrutura, da forma como é construída, permite controlar ou reduzir a vibração através de uma inserção de um amortecimento no sistema. Estes eram os assuntos, né, teóricos para a aula de hoje. Eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente debater a respeito dos conceitos. Nós temos o exercício 1, que vai falar a respeito de amortecimento de velocidade crítica.
né, para o caso de um eixo sobre rodopio. Então, vamos ler o que traz o enunciado. Vou usar uma canetinha mais escura. Então, imagine que você é um engenheiro responsável por uma fabricante de kits didáticos para experimentos universitários, sendo que sua equipe está desenvolvendo um modelo de turbina de testes para túnel de vento. Então, você é um engenheiro responsável por uma fabricante de kits didáticos que vai ser usado em experimentos universitários. E você vai trabalhar num novo modelo de uma turbina que é para teste de túnel de vento. Os dados técnicos da turbina e suas características de funcionamento te permitirão dimensionar a velocidade crítica do sistema, que deve ser evitada durante o funcionamento do equipamento. Os dados apresentados descrevem um rotor. Então, nós temos uma turbina, né? Então, turbina de vento, vou tentar desenhar uma hélicezinha aqui. O rotor dessa turbina, ele tem massa de 20 kg, que está concentrada, montada no ponto central do eixo. Então, esse eixo tem 1 metro e a distribuição é uniforme, né? Esse eixo ele tem uma rigidez K igual a 19 vezes 10 a quarta Newton por metro. Então, essa é a rigidez desse eixo. Sabe-se ainda que a turbina deve funcionar a 6.000 rotações por minuto. Então, essa é a frequência dessa turbina, 6.000 RPM. E o sistema apresenta um coeficiente de amortecimento estimado em 0,01. 0,01. Ele quer, né, basicamente, entender, porque não ficou muito claro entender, mas ele quer, basicamente, saber se essa velocidade ou essa frequência de funcionamento está dentro, né, dessa região de velocidade crítica. Então, a gente vai determinar isto para este sistema. Tá? Então, a gente tem... Aqui eu coloquei como C, como coeficiente, na verdade, isso aqui é o fator. Tá? É o fator de amortecimento, que é aquele talzinho. Então, vamos começar encontrando a frequência natural desse sistema. A frequência natural é dada pela raiz de K sobre M. A rigidez da estrutura é 19 vezes 10 a quarta. A massa desse eixo, M, é 20 quilos. Então, se nós dividirmos corretamente, a gente vai chegar a 97,47 radianos por segundo. Então, essa é a frequência natural. Ainda, né, a gente consegue encontrar agora qual que é o amortecimento do sistema utilizando, né, essa equaçãozinha que a gente já viu nas aulas anteriores. Né? 2 vezes o fator de amortecimento vezes a raiz de K vezes M. Então, substituindo os termos, 2 vezes 0,01 vezes raiz de K vezes M é 19,10 vezes 10 a quarta vezes 20. Isso vai nos resultar em 38,9 Newton segundo metro. Então, este é o amortecimento do sistema. Com isso, a gente tem condições agora de encontrar a velocidade crítica de rodopio. Eu vou apagar aqui para ter espaço para terminar a resolução. Então, vamos fazer isso. Então, se a gente aplicar a equação, lembrando, né, a equação é frequência, né, crítica de rodopio é dada pela frequência natural dividido por 1 menos meio de C sobre ômega n elevado ao quadrado, tudo isso elevado a μ. Então, essa expressão a gente
acabou vendo no início da aula. Nós temos a frequência natural, nós temos o C, nós temos o ômega-n, que é a frequência natural. Se a gente aplicar, substituir os termos, né, a gente vai encontrar 101,62 radianos por segundo. Então, essa é a frequência crítica de rodopio. A gente percebe que ela é superior à frequência natural, né? Agora, o que nós precisamos entender se essa frequência de rodopio ela coincide com a frequência de funcionamento, né? Que aqui no caso está dado em RPM. Então, vamos converter essa frequência de operação para radianos. Então, basta a gente dividir por 60 e multiplicar por 2π. Então, 6.000 dividido por 60 vezes 2π vai dar 628,3 radianos por segundo. É muito acima da velocidade crítica. Então, a gente não vai ter nenhum problema na operação, né? Porque, ao iniciar o movimento, a gente tem que levar também em consideração que a frequência de rodopio é 101,62 e a frequência de operação é 628. Então, ao iniciar o funcionamento, a gente tem que passar rapidamente por essa frequência aqui. Não pode, né, deixar muito tempo. Obviamente, para chegar nessa rotação, a gente vai passar por essa. Vai ter um momento que vai dar uma trepidada, né, mas tem que passar o mais rápido possível. Tá? Então, considerando essa frequência de funcionamento mais alta, que é a velocidade crítica, e que a gente, ao iniciar o movimento, a gente passe, né, o mais rapidamente possível pela velocidade crítica, não vai ter nenhum problema com relação ao funcionamento. Vamos agora para o exercício 2. Ele é um exercício que tem várias alternativas, mas basicamente vamos ler aqui. Em um sistema sem amortecimento, submetido ao rodopio, em um sistema sem amortecimento, submetido ao rodopio, a velocidade crítica será igual à frequência natural. Então, o ômega será o ômega-n. Ok. Sabendo disso, avaliando um sistema em rodopio com frequência natural igual a 20 radianos por segundo, então a frequência natural é igual a 20 radianos por segundo, ele funciona, ou seja, sua frequência de operação é de 30 radianos por segundo. Sabe-se que este não apresenta problemas. Tá? Então, se ele trabalhar, atualmente ele trabalha a 30 radianos por segundo, a frequência natural é igual à frequência de rodopio. Como a frequência de operação é superior à frequência de rodopio, não vai apresentar problemas mesmo. Tá. Mas, nessa condição inicial, ele não tem amortecimento. Beleza. Então, por acaso, eles fizeram o quê? Eles vão inserir um amortecimento de 20 newtons por newton segundo metro. Então, estão inserindo um Czinho de 20 newtons segundo por metro. O que vai acontecer? A gente tem que entender o que isso representa em termos práticos. Tá? Bom, a gente sabe, a gente, na verdade, vai precisar determinar o que vai influenciar na velocidade crítica desse equipamento, né? A partir da inserção desse amortecimento. Então, a gente tem que recalculá-la, né? Qual que seria a velocidade crítica? Porque se não tem amortecimento, esse termo aqui nos torna, né, frequência crítica igual a frequência natural. Mas como nós temos amortecimento, então vamos ver. Então, o ômega vai ser igual ao ômega-n dividido por 1 menos meio vezes o Czinho sobre o ômega-n. Isso aqui ao quadrado e todo esse termo elevado a meio. Então, se a gente substituir as variáveis dadas, né, o ômega-n é igual a 20 e o C igual a 20, a gente vai ter uma nova frequência crítica. Tá? Então, ou velocidade crítica. Que para esse caso vai ser igual
Vamos calcular aqui, né? Que eu não tenho essa resolução aqui. Então, a gente vai chegar a 28,28 radianos por segundo. Na verdade, nós fizemos com que a velocidade crítica do equipamento se aproximasse, né, da frequência de operação, que é de 30 radianos por segundo. Então, o que nós temos como alternativa? Se ele inseriu esse amortecimento, isso melhora ou piora o funcionamento do sistema? Bom, a gente vai ter que, neste caso, né, a inserção desse amortecimento não é interessante, né, porque a gente vai ter duas velocidades muito próximas, o que pode gerar problemas de funcionamento. Então, isso vai piorar o funcionamento do sistema, já que a frequência, vamos ver que pior, né, o funcionamento do sistema, uma vez que a velocidade crítica do rodopio aumenta para 28,8 radianos por segundo, o que é mais próximo da frequência de funcionamento. Então, quanto mais próximo a gente chegar dessa frequência aqui de 28,8 durante a operação, mais efeitos a gente vai ter na máquina. A gente vai ver uma trepidação excessiva, uma vibração, ruídos, tá? Então, isso piora. Então, essa inserção desse amortecimento não foi legal nessa análise. Tá? Então, é isso que nós temos de atividade nessa aula. Então, só para recapitular, né, como atividade, o balanceamento de motores alternativos. Então, vai ter que ser feita uma pesquisa e a data para entrega será até a próxima aula. Então, a próxima aula. Então, nós temos a nossa... Hoje é dia 15. Então, nós temos aí 15 com 7, dia 22. Então, até o dia 22, eu espero essa atividade. Ok? Vamos ver se tem alguém aqui assistindo. Bom, não temos nenhum participante, mas é isso, pessoal. Aguardo vocês no grupo para tirar dúvidas e até breve.